Hoje a casa está completando 41 anos. Para mim, estar aqui na frente hoje é um pouco emocionante, porque eu fui da mocidade dessa casa há uns 30 anos atrás, acho que 31 mais ou menos. Hoje eu sou aqui estudante e sou tarefeira aqui também. Os fundadores da casa, que foram a Jurema, o Zé Luiz, a Leia. Para a gente, na minha casa, é vó Jurema, vô Zé e vó Leia. E nós temos aqui, eles são, né, os fundadores. Nós temos na casa, frequentando hoje, a segunda geração, que é a Eliana e o Alberto, que são meu sogro e minha sogra. E aqui, presente aqui na reunião hoje, a gente tem a terceira geração dessa família, que é o meu marido, Paulo Malheiros, e... Cadê ela? Aqui, a Ana Paula Lemos, também são os netos da Jurema. E hoje, um pouco mais especial, eu vou trazer aqui na frente para fazer a leitura de uma... me fugiu o nome. Um poema, é nervoso. A quarta geração da família Malheiros de Lemos, que é a minha filha, Lara. Vem, filha, fazer leitura? Então vai ser o nervoso, a emoção, a mãe, a filha. Boa noite a todos. Hoje eu vou ler o poema. Respira. Respira. Muita gente, normal. Olha para cá, tá? Olha para cá. Boa noite a todos. Hoje eu vou ler o poema do livro Relicário de Luz. Ajuda-te. Se queres conforto e paz, nunca reproves ninguém. Se buscas os bens do céu, começa fazendo o bem. No campo da humanidade, não colherás alegria sem plantar com toda a gente a graça da simpatia. Ajuda-te. Em toda parte, bondade é sol que abençoa. Planta nobre não prospera sem bases da terra boa. Caridade, gentileza, auxílio, calma e perdão são das preces mais sublimes em teu altar de oração. Recorda que em toda a vida, conforme a nossa procura, o Criador nos responde nos gestos da criatura. Casimiro Cunha. Boa noite a todos. Muito obrigada. Hoje a Lara veio aqui na frente, mas a gente tem outros da quarta geração. A gente tem o meu outro Lucas, a gente tem Rebeca, a gente tem Davi, a gente tem a Letícia, que é da Ana Paula. Então, assim, a maior coisa que eles poderiam deixar é esse legado para a nossa família, que é estar aqui, estar estudando, é o Espiritismo. Então, eu vou chamar aqui na frente para fazer a nossa prece de abertura a Geisa. Geisa também é da nossa casa há muitos, muitos anos. Boa noite. Falou-se de emoção, né? E me pegaram. O que nós podemos fazer na nossa prece, né? A gente costuma dizer para nós fecharmos os olhos, mas para concentrar. Mas quem quiser ficar de olhinho aberto também não tem problema não, tá? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo. Pai querido irmão Jesus, nosso querido mestre, nosso amigo de todas as horas. Aos mentores desta casa, que hoje completa 41 anos de sua fundação. E a toda essa espiritualidade que se encontra presente nesse salão,
e que sempre está presente nas reuniões, nos cursos, nas diversas atividades que a casa oferece. E como não agradecer, Pai? Como não agradecer por esses 41 anos de dedicação, de caridade, de amor ao próximo? Como não agradecer, Pai, por toda uma construção de uma casa que emana energias tão benéficas, que nos acolhe, que nos ajuda, que traz no seu bojo o amor daquele que seguimos, o nosso Mestre Jesus. Na entrada da casa, lê-se: fora da caridade não há salvação. E a caridade é a mestre-mola que faz com que essa casa construa a cada passo, a cada ano, justamente um edifício não só físico, mas um edifício que se prolonga por todo esse ambiente, que se prolonga neste bairro, nesta cidade, e que ilumina, Senhor, tudo que há ao seu redor. Que hoje possamos agradecer de coração, com o coração bem aberto, tudo aquilo que nós recebemos ao chegar nesta casa. Em especial, Senhor, permita-me que eu agradeça particularmente tudo aquilo que eu conquistei com o estudo, com o trabalho, com o servir ao próximo que a casa me ofereceu. E que venham mais anos, muitos mais anos, tanto legados a essas gerações que a nossa irmã falou, mas a tantas outras gerações que por virão, e que trarão em seu bojo todo esse foco de muito amor e de muita caridade. Parabéns, Suave Caminho. E vamos comemorar neste dia com muita alegria, pois a emanação dos fluidos da espiritualidade é muito grande e nós podemos sentir. Basta prestar atenção e perceber. Muito obrigada, Casa Espírita Suave Caminho, e parabéns. Fica conosco, Senhor, agora e em todo sempre. Graças a Deus. Obrigada. Peguei de surpresa e olha que prece linda. E agora, eu gostaria de convidar para subir aqui agora a nossa convidada, Elô, e os convidados dela. Boa noite. A chefe Adel falou que pode começar, então vamos começar. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor,
entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje o tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar lhe conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser um leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome. Boa noite a todos. Essa música se chama Na Porta de Damasco, de Alan Filho. E o finalzinho dela fala exatamente assim: e tentar me encontrar, e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, mas também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Acho que a maioria presta atenção na letra, né? Uma letra tão bonita
E a gente escolheu essa canção para iniciar a nossa palestra de hoje, o estudo, né? Com a presença de Fabi e Marleson, que cantaram e tocaram essa música brilhantemente, né? E agora, me apresentando, meu nome é Heloíse, eu sou tarefeira aqui da casa, tenho 25 anos. Hoje eu faço parte, né? Já faz alguns anos, né? Eu faço parte do trabalho social da casa e está sendo um dia muito alegre, muito feliz. Esse dia de hoje, né? Que é o dia de comemoração do aniversário da casa. E estar aqui é um desafio, né? É um nervosismo. Mas sou como qualquer outro, né? Sou uma pessoa comum aqui, aprendendo também e vendo essa casa cheia, né? É uma alegria. Hoje o Suave Caminho completa 41 anos. E antes mesmo, né, de 41 anos, a casa já existia no plano espiritual, né? Antes mesmo de existirem as paredes físicas, nós, né, a equipe espiritual já estava planejando essa casa e que hoje, após 41 anos, tem os seus trabalhos tão lindos e, enfim, com tanta frente de trabalho, né, que com a capacidade de acolher tanta gente. E eu queria agradecer os dois, né, pela oportunidade, pela música, pela reflexão inicial. E também queria agradecer duas pessoas que vão compor a palestra comigo, porque, como eu falei, aqui é um grande desafio, não é fácil. Então, eu falei assim, né, vem comigo me ajudar. Então, eu chamei o Henrique e o Cadu para darem uma palhinha aqui comigo, e eles vão, né, junto nessa empreitada comigo hoje. O Henrique e o Cadu também são tarefeiros da casa, são coordenadores da mocidade atualmente. E, para iniciar, né, o nosso tema é Mais vós quem dizeis que sou. E, para iniciar, né, o Henrique vai dar aí o start para a gente. E vai ser um bate-papo, vai ser uma conversa, um estudo, claro, mas a gente está aqui para trocar, né? Boa noite, meu nome é Henrique. A gente tem um tempinho para cada um fazer? Eu acho que dá tempo. Eu prometo não tomar o tempo de ninguém. Se eu tomar, vocês interrompem, né? Então, isso aí. A gente vai fazer uma introdução dessa chamada Mas vós quem dizeis que sou, do Evangelho de Mateus. Lá. E a gente vai fazer eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do Evangelho. E aí depois eles vêm com as reflexões dele, que eles são os melhores que a gente. E aí o Evangelho diz, no Mateus 16, capítulo 16, acho que tem 16, ou é o versículo ou é o capítulo. Tem um 16 nele. Eu decorei o 16, esqueci que tem 2 números. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E aí é sempre interessante ver o Evangelho, e a gente faz um estudo de Emmanuel, e ele ensina para a gente a ler o Evangelho destacando algumas coisas. O Evangelho de Mateus, então a gente sabe que o Evangelho de Mateus ele tem uma diferença dos outros evangelistas, ele é mais meticuloso, né? Por que ele fala Cesareia de Filipe? Ele ali já dá o tom do que ele vai escrever, do que ele quer dizer com aquilo ali. Ele está dizendo que Filipe veio de algum lugar, que Cesareia é a referência é Filipe. Perguntou aos seus discípulos, Jesus pergunta aos discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, eles falam quem que o povo está dizendo que eu sou. Quem o povo diz que eu sou? Qual é a impressão que vocês captam do povo que estão falando sobre mim? Os apóstolos respondem, alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outro Jeremias, ou um dos profetas. Todo mundo sabe, mais ou menos, João Batista. Jesus não poderia ser João Batista porque ele estava ali, né, junto na mesma época. Não dava, ele é primo. Elias era um profeta anterior que falava sobre a vinda do Messias. E aí todo mundo discutia. O que para mim isso quer dizer aqui? Que
na visão externa, a gente não tinha uma unidade de quem era o Cristo. As pessoas identificavam o Cristo como um profeta, como alguém diferente, mas que não sabiam exatamente aonde alocar. E isso me lembra um pedaço depois do Paulo e Estevão, quando ele vai narrar o primeiro concílio, em que tem uma discussão entre Paulo e Tiago, sobre se ia circuncisar ou não ia circuncisar. O Paulo já era o apóstolo dos gentios, Tiago era o apóstolo que fazia essa intermediação entre o pessoal cristão e o pessoal da Sinédrio. Eu lembro de nomes que são uma beleza. Do Sinédrio. Então, Tiago achava que a mudança não precisava ser tão drástica. E Paulo, por advogar pelos gentios, achava que essa parte podia suprimir, vamos seguir a viagem. Isso diz para a gente um pouquinho sobre, mesmo sendo cristão, tem duas formas de ver, ali narrado nisso. E pela população, todos reconhecem um Messias, mas cada um destacava uma parte, cada um destacava uma coisa que chamava a atenção. Isso fica mais claro quando Jesus pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Lembrando, o vocês dizem, o dizem do grego vem do grego legos, e o legos, ele, por ser uma língua antiga, não tem só um significado. O legos, ele tem o significado dizer, demonstrar, fazer exemplo, alguma atitude. Lembra muito aquela pecinha Lego? Eu acho que o Lego vem daí, a peça, não a palavra. Porque você consegue fazer várias funções com aquilo ali. E o Legos vem disso. E eu acho que o fazer, ou quem vocês expressam que eu sou, é melhor do que quem vocês dizem que eu sou. Porque dizer não era uma ação dos apóstolos, mas demonstrar era uma função dos apóstolos. E aí ele já está dando uma dica de novo, é Mateus escrevendo. Ele vem dizendo: olha da onde a gente está, na cidade de Filipe, e aí ele pergunta quem o povo está dizendo que é, aí depois ele pergunta quem vocês estão expressando que eu sou. Como que as pessoas vão me dizer? Entenda o pensamento. Ele percebeu que o povo está em dúvida. E aí ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem? Quem vocês expressam que eu sou? Porque se não há unidade na expressão de quem eu sou, como que a gente vai passar essa unidade para fora? E aí, Simão Pedro toma a frente e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu tenho mais um slide? Acho que eu tenho mais um slide. Tem mais um slide, beleza. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu esqueço, gente, tem TDAH, sério, diagnosticado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante porque, ao responder, é a primeira vez que a gente entende que Jesus Cristo, Cristo não era um sobrenome, o Cristo era um título, né? Era um título mesmo, sabe? É um ornamento ao nome. E quando ele define o Filho do Deus vivo, ele está fazendo uma diferença de toda a divindade que era da época. Ele não diz que é um Deus mortal, como era comum nas religiões, mas é um Deus vivo. Um Deus vivo que é imortal. Ele não chama para a idolatria, para aquilo que morre, para aquilo que é temporário, mas ele chama aquilo que vai ficar, o perene. E quando ele fala, tu és Cristo, o Filho de Deus, ele não está dizendo única e exclusivamente que é só ele, que é só o Cristo que é Filho de Deus. A resposta do Cristo dá o sentido de é isso. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas.
porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus, na hora da resposta, eu tenho até a 8, né? Jesus dá a resposta para ele, eu só falei 5 minutos. Jesus dá a resposta para ele, dizendo e identificando que eu reconheço que você me reconhece pelas minhas ações que revelam o meu Pai. Quando ele fala Simão, filho de Jonas, eu reconheço você através de como reconheço o seu Pai, através das suas atitudes. Eu reconheço que você me reconhece porque você conhece a Deus. E quando ele define ali, por isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, tia Deise está aqui que não me deixa mentir, eu sempre tenho que citar a tia Deise, igual eu estou fazendo um curso. Lá no livro, e aí eu já errei, eu fui fazer uma piada, perdi o negócio, mas ou é livro dos médios ou livro dos espíritos, um desses dois livros aí, tá lá, sobre Deus não pode ser revelado através dos sentidos, os sentidos da carne não contemplam tudo o que é a grandiosidade de Deus, porque é limitado. Quando Jesus fala que não foi revelado por carne ou sangue, ele está dizendo que a resposta de Simão Pedro não foi através de um raciocínio lógico. Não foi através das ações do Cristo na terra que ele falou aquilo. É do sentimento. É daquele amor puro. É daquela certeza que não pode ser equalizada. Não tem uma coisa matemática daquilo ali. Aquilo ali é um sentimento. 2 minutos, eu sei. 1, 2. É um sentimento. E é interessante, aí eu vou ligar com a sua fala. É interessante, porque toda a passagem evangélica é um reconhecimento dos que foram antes de mim e do que eu sou agora. A passagem, o tempo todo, ele fala, eu conheço você por reconhecer seu pai. A fala da Gabi fala sobre isso. Mas entenda, tem uma sutil diferença. Eu não conheço você porque eu conheço o seu pai. Eu conheço o seu pai através das suas atitudes. Eu não preciso saber o sobrenome, a sua postura, o seu andar, o seu caminhar na terra me revela quem é o seu pai. Não é o título que tornou o Cristo. Foi o Jesus que transformou ele em cristão. A minha parte era essa. Aí vem Cadu agora falar de verdade. Boa noite a todos. Você vê que Henrique, né, já é uma pessoa evoluída, que ele já está se caracterizando como Jesus. Já. Cabelo, eu ainda estou como Buda ainda, ó. Entendeu? Ele já é Jesus já. Mas tudo bem. Agradecer pelo convite, né, Elô, muito obrigado. Dizer que eu estou bem nervoso aqui. Eu sou bem iniciante nessa parte, né, de estar aqui na frente, de criar essa coragem, de ter essa audácia de estar aqui na frente, falando, né, um pouco do ensinamento de Jesus. É uma casa que eu tenho muito carinho, muito mesmo. Há cerca de 15 anos atrás, quando eu vim mudar para Rio das Ostras, foi a primeira casa que eu frequentei. Eu já me considerava espírita, assim, frequentava, assistia palestra, né, em outros locais. E aqui, quando eu vim pela primeira vez, já senti uma energia diferente. E há 15 anos atrás, eu nunca me imaginei que chegasse a estar aqui em cima um dia, que estivesse participando da evangelização, né, da mocidade. E o mundo dá voltas, né? E aí, cá estou eu, né, podendo contribuir um pouquinho, tentando ajudar um pouquinho. E vamos lá, né? E eu fiquei com essa parte aí, de falar quem é Jesus na visão espírita. Parece ser uma coisa assim, fácil de se responder, mas
ao mesmo tempo é bom a gente pensar no seguinte, nem todas as religiões têm Jesus como modelo, né, como aquele a seguir, né, os seus ensinamentos. Nós temos religiões que não são cristãs, né, porém o Espiritismo ele é totalmente voltado para o ensinamento de Cristo. E aí muito se fala, né, algumas religiões aí, alguns colegas nossos, vêm falar que nós não somos cristãos, que cristão, né, até se denominam cristão. Eu brinco até que às vezes tem gente que me pergunta, né, eu sou professor e às vezes o aluno pergunta para mim, professor, você é cristão? Eu falo, sou. De qual igreja que você é? Né? Eu falei, não, eu sou cristão por tentar seguir o ensinamento de Cristo, por eu, né, tentar fazer o melhor possível de acordo com o que Cristo ensinou. Então, pelo fato de a gente acreditar em Cristo e da gente tentar seguir os seus ensinamentos, isso nos torna cristãos. Então, o Espiritismo ele é uma doutrina cristã, né? Ele é uma religião cristã, sim. Né? E eu preciso até de cola, tá vendo, Henrique? Você nem cola tem, eu tenho cola, tá vendo? E a gente pode pensar o seguinte, lá atrás, quando Jesus ainda estava pregando, né, dada tanta dificuldade que ele enfrentou para poder, digamos assim, evangelizar, né, as pessoas, ele, né, os seus discípulos, e chegou em um momento que ele falou que lá na frente iria enviar um Consolador prometido, porque nem tudo que era falado, né, naquela época que ele falava, as pessoas conseguiriam entender, ou tinham ainda a maturidade para poder entender. Né? E, como ele prometeu, veio o Consolador prometido, que foi o Espiritismo, como nós sabemos. Né? Essa doutrina que é tão maravilhosa, que nos consola, que nos conforta há muito tempo, e que foi, né, trazida por Kardec, por nós. E, além disso, né, ele, além de ter falado que prometeu que traria o Consolador prometido, ele ainda ajudou nessa construção ainda. Muito se tem discutido quem é o Espírito da Verdade que tanto ajudou, né, na codificação da obra, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Independente se aquele Espírito da Verdade é Jesus ou não, uma coisa é certa. Todos que contribuíram seguiam os ensinamentos dele e eram guiados de alguma forma por ele. Então nós podemos dizer que o Espírito da Verdade pode ser sim Jesus. Foi ele que ajudou a construir, né, a trazer essa doutrina para a gente, a nos apresentar o Espiritismo. Né? E aí, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, eu boto o número porque eu não gravo, entendeu? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem fez essa pergunta foi Kardec. Né? Kardec, não sei se vocês sabem, né? Eu também não sabia, pesquisei. Ele era um protestante antes de conhecer a doutrina. Não era protestante fervoroso, ele não era frequentador, digamos assim, né, de estar ali frequentando a igreja na época e tal. E eu até entendo um pouco, a gente sabe que Kardec era uma pessoa bem crítica, né? Ele era super inteligente, super íntegro. Se não fosse por isso, ele não teria sido escolhido, né, para poder codificar a doutrina para a gente, mas ele era protestante. Então, de certa forma, ele já conhecia os feitos de Jesus, ele já conhecia. Mas, de repente, quando ele fez essa pergunta, ele só queria confirmação, ou não, de repente, passou pela cabeça dele também vários nomes de várias pessoas, né, que foram grandes nomes da humanidade, que ajudaram de alguma forma, que fizeram bem para a espiritualidade em geral. Né? E acho que essa é uma das respostas mais curtas que tem no Livro dos Espíritos, né? Que a espiritualidade foi bem curta e direta e falou, Jesus. Jesus é ele que é o modelo e o guia, é o que vai nos guiar, que nós devemos seguir. E Kardec comenta, né, faz um comentário, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, com isso, ele deixa bem claro, né, quem é que nós temos que nos espelhar, quem é que nós temos que nos guiar. E aí, ele fala que é modelo e guia. O que é modelo? Né? Modelo nós sabemos que é tudo aquilo que
uma pessoa servir de modelo, a gente tem que olhar bem os seus atos, olhar as suas atitudes, o seu modo de agir, né? E é isso que ele veio mostrar. Quando ele esteve aqui, ele quis passar isso para a gente. Foi o que o Henrique falou ali, pelos seus atos, pelo que ele falava, pelo que ele se comportava. Isso já era o suficiente para poder convencer qualquer um. Já se falava por si só. Então, isso é o que tornava ele ser um Cristo. E o guia, né, como nós sabemos, guia é aquela pessoa que vai nos orientar, que vai nos levar, que nós podemos confiar. Quando você vai fazer quem aqui vai fazer uma viagem, vai fazer alguma coisa, vou contratar um guia. É porque a gente confia que ele sabe do que está fazendo, a gente confia no trabalho dele, a gente confia que ele vai nos trazer segurança. E esse tem que ser Jesus na nossa vida. E é esse que é Jesus no Espiritismo. É a pessoa que tem que nos guiar, que nós temos que nos deixar levar por ele. Podemos nos entregar e deixar que ele vai guiar nosso caminho sem preocupação. Tem tempo ainda, né? E o próprio Jesus, né? Eu trouxe 3 passagenzinhas para a gente falar rapidinho aí. Ele mesmo disse o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. É interessante como que nós sabemos disso. Isso está dentro da gente, aquela centelha divina que nós carregamos. Sempre tem uma vozinha que está do nosso lado. Quando a gente passa por dificuldade, quando a gente está também em momentos bons, a gente sabe que tem alguma coisa diferente dentro da gente. Então a gente carrega essa alegria, essa centelha divina, esse pouquinho de Jesus, ele faz parte da gente. Então por isso que ele diz, quem me segue não andará nas trevas. É o que nós temos que fazer, tentar segui-lo sempre, para que a gente possa ter aquela mão segura, ter aquele amparo de Jesus em nossas vidas. E ainda disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, a gente pensa o seguinte, como que nós podemos chegar, né, ao Pai? Como chegar, como trilhar esse caminho? E ele nos falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, aí vai caber a cada um de nós, né, tá sempre se perguntando, está sempre procurando nos orientar, procurando estudar, procurando seguir o melhor possível o caminho dele. Porque não tem outro caminho, gente. É tentar seguir um modelo, é tentar seguir os seus feitos, seus ensinamentos, tudo que ele nos trouxe. Cada ensinamento, cada passagem, cada momento histórico que ele deixou, né, vai servir para a gente, para nos guiar, para nos tornar melhor. E por fim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E às vezes bate um desânimo na gente, a gente acha que, poxa, mas eu não vou conseguir tal coisa, eu não sou Jesus, né? Às vezes a gente fala, né, para poder suportar isso tudo. Nós sabemos de tudo isso, mas ele deixou aqui bem claro que nós poderemos sim chegar a ser como ele e a fazer até mais do que ele faz. Ele não iria falar isso, né, se não fosse verdade. Só que, para a gente conseguir isso, tem algumas coisinhas aí, né, que nós temos que fazer, que nós temos que pensar, que temos que analisar. E aí, né, eu retorno a bola para a Elô, para ela entrar nessa parte aí, né, para a nossa protagonista da noite aqui. Valeu, obrigada. Então, gente, voltei. E seguindo, né, a nossa palestra, essa palestra colaborativa, agora eu vou falar um pouquinho de Jesus e nós, né? O Henrique trouxe o contexto, mais um contexto histórico, falando da passagem de Jesus. O Cadu trouxe a visão de Jesus para o Espiritismo, né? Como que nós enxergamos Jesus? E a gente, onde a gente se encaixa nessa história, né? Bom, vamos começar falando um pouquinho da teoria e a prática do Espiritismo, né? A gente sabe que nós, enquanto espíritas, né, ou simpatizantes, né,
Sabemos que o Espiritismo ele tem uma base teórica muito forte, né? A gente tem aí a bibliografia, o Pentateuco, para nos mostrar isso, né? Então, se uma pessoa quer começar, né, a introdução no Espiritismo, ela começa a partir do quê? Dos estudos, né? Então, a gente tem essa base, né, de estudos, essa base teórica, e que é muito importante, né? Até porque a gente prega a fé raciocinada. Então, né, a teoria ela está aqui para isso, para a gente entender no que a gente está acreditando, né? E Kardec trouxe brilhantemente isso para a gente, junto com os espíritos, junto com a espiritualidade. Mas a prática ela também está no espiritismo. O espiritismo também nos convida à prática. Então, é importante a gente entender que esses dois fatores precisam andar lado a lado, né? Nem tanto para um, né? Na verdade, tanto para a prática, né? Porque sem a prática, né? O que nós somos, né? Sem o trabalho. Mas a teoria, ela tem a sua importância. Então, eu observo que os dois precisam andar lado a lado, né? Nós que pregamos a fé raciocinada, a gente entende, né, a teoria e a prática como pilares, né, do espiritismo e das nossas vidas, né? Então, quem foi o maior exemplo de prática no bem, de trabalho no bem, de arregaçar as mangas e fazer de fato, que já esteve encarnado na Terra, né? Jesus, né, o Cristo, e ele foi o nosso maior exemplo de trabalho no bem, né? Ele, como o Cadu bem trouxe, nós entendemos que ele é o nosso modelo, guia, o nosso exemplo maior para o trabalho no bem. E como ele também explicou, né? Guia, né? Guia é aquela pessoa que te direciona, é aquela pessoa que fala, né, como ele deu o exemplo de uma viagem, fala assim, não, por aqui, esse caminho é melhor, né? Eu vou te mostrar o caminho para aquele lugar que você quer chegar, né? Então, esse é o papel do guia. E Jesus tem esse papel nas nossas vidas, né? E ele é o nosso guia para chegar aonde? Onde a gente quer chegar? A gente quer alcançar o progresso moral. Esse é o nosso objetivo, na verdade, né? Muitas vezes a gente acaba se confundindo, achando que esse lugar aqui que nós estamos, o plano material, é a nossa casa, né? Mas na verdade não. Nós somos espíritos milenares, né? A nossa verdadeira casa, né? Nosso verdadeiro lar é a espiritualidade. Então nós temos um objetivo aqui, que é trabalhar, que é nos melhorarmos e coletivamente também fazer isso pelos próximos, né? Pelo outro, pelo nosso irmão, de uma maneira geral, tanto para nós quanto pelo outro. E aí, ele, como eu falei, ele é o nosso guia e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ele nos mostra a todo momento isso no seu evangelho. E ele coloca para a gente que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa fazer, e não somente ficar nas palavras, né, nos pensamentos. É importante, porque a teoria está aqui para isso, mas é a prática, né? E como eu falei, o progresso, ele é inevitável, né? O progresso, por mais que eu não queira, nós vamos progredir de alguma maneira, né? Seja na coletividade, seja individualmente a passos largos ou a passos menores, cada um no seu tempo, mas ele é inevitável, né? E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos criou iguais, simples e ignorantes, na intenção de quê? De fazermos com que nós caminhemos com as nossas próprias pernas, para a gente conquistar aquilo que nós viemos buscar, que é o nosso progresso moral. Chegar aonde Jesus está hoje, né? Como o Cadu falou. Jesus, ele é nosso exemplo, porque ele já chegou num patamar de evolução moral que ainda nós não chegamos, mas a gente vai chegar lá, né? Mas só depende da gente também. E Deus não nos criou para ficarmos estagnados, né? Como eu estou falando, né? Como eu venho falando. O progresso é o nosso objetivo, né? E a estagnação, vivenciar esse mundo ainda de imperfeições não é o nosso objetivo, né? E tem dois pilares, né? Esse aqui ainda. E se a gente quiser
seguir por esse caminho, né? Se a gente almeja isso, se a gente entende que esse é o nosso objetivo, enquanto também seguidores do Cristo, e entender que Ele é o nosso modelo, o nosso guia, é necessário que a gente se reconecte com a nossa essência, que o Cadu bem mencionou. Nós temos uma essência dentro de nós, enquanto filhos de Deus, que é igual quando tem a família, o pai e a mãe, e o filho tem as suas características, né? O filho demonstra as suas características e mostra que quem são seus pais, muitas vezes pelo comportamento, pela aparência, e é na mesma situação nós com Deus, né? Nós temos essa centelha divina, como o Cadu bem disse, essa essência divina que habita em nós, que muitas das vezes ela pode estar adormecida, né? Mas nós temos essa essência porque nós somos criaturas de Deus. E como que a gente faz para nos reconectarmos com essa essência? Porque eu acho que todo mundo concorda aqui comigo que na vida nós temos altos e baixos, né? Em alguns momentos nós estamos mais conectados com Deus, com a espiritualidade, com a nossa fé, e tem outros momentos que a gente está um pouco menos, né, conectado, né? Isso vai depender de vários fatores. Então a gente entende que nós precisamos nos reconectar com a nossa essência divina o tempo inteiro. Às vezes até todo dia, né? Com o evangelho no lar, com a presença na casa espírita semanalmente, não importa. De alguma maneira. Então, se nós entendemos que nós precisamos nos reconectar com essa essência divina que nós temos, enquanto criaturas de Deus, enquanto espíritos milenares que somos, a atingir um progresso moral, intelectual, espiritual, nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele é o caminho. Ele é que vai nos direcionar, Ele será o nosso guia. É a partir do seu evangelho, do evangelho vivo que há em nós, em que nós podemos colocar em prática isso, né? Não basta ficar só no pensamento, né, nos sentimentos. É importante, mas é importante também que a gente demonstre, que a gente pratique, que a gente coloque nas nossas ações, no nosso dia a dia. E tem dois pontos importantes que eu entendo, né, como né, pontos essenciais para a gente entender se nós estamos por esse caminho de conexão com Deus, né? Se nós realmente estamos nos afastando ou nos aproximando do Evangelho de Jesus, da espiritualidade. Nós estamos hoje, cada um, né, respondendo. Você está se aproximando? Você tá mais se aproximando de Jesus ou você está se afastando dele? Analisando, fazendo uma análise, né, das nossas vidas. E tem dois pontos que eu considero importantes para a gente poder fazer essa análise, que é o autoconhecimento e a vigilância. O autoconhecimento é a gente se autoconhecer, entender quem nós somos, onde queremos chegar, né, que atitudes estamos tomando, né, quem eu estou sendo para mim e para aqueles que me cercam. E a vigilância é nós sermos vigias de nós mesmos, né? Então, nós vigiarmos as nossas ações. Se eu quero seguir por esse caminho de Cristo, né? Ser mais um em seu rebanho a caminhar, né? Como diz a música cantada inicialmente. Se eu quero estar nesse caminho, se eu quero essa conexão com o Evangelho, eu preciso me vigiar, eu preciso vigiar as minhas ações, né? Então, esses dois pontos eu acredito que sejam importantes. Existem várias outras coisas que a gente pode analisar também, mas o autoconhecimento e a vigilância, eu acredito que são dois pontos importantes para a gente entender. Nós estamos nos aproximando ou nos afastando de Jesus, do Cristo, né? E vamos refletir um pouquinho mais sobre isso? Eu passei os slides na hora errada. E eu trouxe essa frase para a gente refletir um pouquinho mais sobre, né, essa ideia, se nós estamos, em que posição nós estamos, né, nos aproximando, nos afastando do Evangelho de Jesus. E essa frase fala: aquilo que fizerem em qualquer lugar e a todo tempo é a imagem projetada do teu Cristo fora de ti. Então, ele mostra para a gente que nós temos um Cristo em nós, né? E em qualquer lugar, a todo tempo. Hoje, amanhã, o meu eu do passado,
seja aqui, seja lá fora, nós estamos projetando uma imagem de Cristo. E que Cristo nós estamos projetando? É uma reflexão que cada um pode fazer individualmente, né? Que Cristo é esse que nós estamos projetando? É um Cristo de amor, de caridade, que possui olhos de ver, ouvidos de ouvir, mãos de ajudar, e que quando olha o irmão na rua com necessidades, faz o possível para que ampare, para que ajude de alguma maneira? Ou é um Cristo de negligência, de descaso, de desprezo, julgamento? Que Cristo é esse que nós estamos sendo, que nós estamos projetando? Que caminho nós estamos escolhendo? É um Cristo quando olha o mundo que nós estamos vivendo, o contexto em que nós estamos vivendo, e se depara com ódio, guerras, injustiças, exclusão de pessoas, fome. É um Cristo que entende que alguma coisa precisa mudar e que pede para que nós sejamos uma mudança no mundo, que nós sejamos essa mudança? Ou é um Cristo que prefere normalizar? Normalizar a fome, normalizar a indiferença, a injustiça? Quem nós estamos sendo? Que Cristo nós estamos sendo? Porque Jesus, todos, né, sabemos quais eram as suas características, né? Humildade, caridade, amor, perdão, resiliência, ajuda. Ele estava no meio de todos. Não é à toa que a Fabi saiu quando ela começou a cantar, que vocês ficaram procurando, quem está cantando? Ela saiu, a gente teve essa ideia, né, dela sair do meio de vocês, do público, para mostrar mesmo que Jesus está entre nós. Jesus não está aqui nesse altar, nesse palanque, né? Que aqui é só mais uma altura para que, né, a gente enxergue vocês e vocês enxerguem quem está aqui. Mas, na verdade, isso aqui é só o material, né? Jesus não se importava com isso. Ele gostava de estar entre todos. Pudesse ser aqui, pudesse ser aí, não importa. Quem nós estamos sendo? Quem nós estamos buscando ser, né? Um Cristo de amor, de caridade, como ele era verdadeiramente? Ou um Cristo nas amarras materiais que ainda são muito vivas em nós? E quem vai, né? Como que a gente vai entender isso, né? Como a gente consegue entender que Cristo é esse que nós estamos projetando? A partir das nossas atitudes, a partir das nossas ações. É a partir do nosso comportamento perante a vida que nós vamos entender que Cristo nós estamos sendo. Que imagem projetada de Cristo nós estamos sendo. Por isso que eu falei do autoconhecimento, da vigilância. É a partir dessa análise que a gente consegue perceber que Cristo nós estamos projetando para o nosso exterior, para as nossas vidas, para a vida do outro. E a gente fala, muitas das vezes, o Cadu até mencionou isso, a gente, né, comenta algumas justificativas para tentar justificar os nossos erros, né, ou as nossas não ações. E falar assim, nossa, mas Jesus ele fez o que fez porque ele era um espírito de uma moralidade, né, perfeita. Ele fez o que fez, ele teve as atitudes que teve, porque ele era um espírito perfeito. Sim, Jesus passou por todo um caminho de progresso, assim como nós estamos passando, uns mais rápidos, outros um pouco mais devagar. Mas Jesus, sim, passou por todo esse caminho de progresso, porque ele é um espírito, filho de Deus, sem nenhuma diferença em relação a isso, mas hoje ele está num lugar que hoje ainda nós não estamos. E aí, muitas das vezes, a gente costuma usar essa justificativa para justificar essa afirmação, para justificar as nossas não ações, os nossos erros, né? Só que a gente esquece que a gente
fica se amarrando e fica se apegando às diferenças que temos entre Jesus e nós, em vez de nos agarrarmos nas nossas semelhanças. Porque todo mundo já sabe que Cristo é um espírito crístico, né? É um espírito perfeito. Isso todo mundo já sabe, isso é óbvio. Entre nós, espíritas, nós entendemos que Cristo é um espírito com uma alta moralidade, né? Não é à toa que ele é governador do nosso planeta. Mas por que a gente não se apega às semelhanças que nós temos entre ele? Que a gente prefere toda hora exaltar, né? Como se Cristo fosse alguém que a gente tivesse que adorar. Mas não só isso, a gente tem que tratá-lo como irmão. Porque nós podemos chegar no caminho, chegar, né, ao final, né, chegar ao objetivo que ele chegou. Basta as nossas atitudes, não é fácil, né? É um caminho longo, né? É uma estrada longa. Mas vamos nos apegar às semelhanças que nós temos? Porque enquanto a gente justificar, muitas das vezes, os nossos erros, as nossas não ações, a gente fica difícil de sair do lugar que a gente está hoje, né? Eu não consigo fazer isso porque eu não sou Jesus. Sim, mas o que eu posso fazer para me assemelhar a ele? O que eu posso fazer para chegar perto do que ele fez? Porque, como a gente está colocando aqui, ele é o nosso exemplo, guia, modelo. É alguém para a gente se espelhar, para a gente se orientar, para a gente se guiar. E por que nós não fazemos realmente isso, né? E muitas das vezes nós colocamos justificativas, né, para não fazer certas coisas, para não realizar certas ações, e muitas vezes omitir ações, né, ficarmos omissos a determinadas questões, e a gente fica se agarrando nisso, né? Vamos trazer um pouquinho para o contexto da casa espírita, né? Quem seria Jesus na casa espírita? Alguém já pensou nisso, né? Alguém já fez essa reflexão? Quem seria Jesus na casa espírita? Em que tarefa Jesus estaria? Jesus seria o presidente da casa espírita? Jesus seria o médium da reunião mediúnica? Jesus seria o palestrante? Ou Jesus seria o tarefeiro? O tarefeiro da limpeza, que toma conta da manutenção da casa, o tarefeiro que fica na recepção acolhendo as pessoas, o tarefeiro que enche o copinho da água fluidificada, ou o tarefeiro do trabalho social. Quem Jesus seria na casa espírita? Em que tarefa ele estaria? Algumas pessoas podem ter pensado que ele talvez estaria em alguma tarefa ou em outra tarefa, mas a verdade é que ele estaria em todas as tarefas. Porque, na verdade, não importa a tarefa em si, importa o trabalho. Não importa o nome da tarefa. Se é o médium, se é o palestrante, se é o tarefeiro da cantina que ajuda a preparar os lanches, se é o tarefeiro do trabalho social, se é o presidente, se é a pessoa que cuida da limpeza da casa. Não importa a tarefa, o nome da tarefa, não importa em que lugar ela esteja numa casa espírita, e muitas das vezes a gente coloca um peso muito grande nesse nome, né? Ou médium, ou palestrante. Qualquer pessoa pode vir aqui e palestrar desde que esteja estudando, conhecendo a doutrina espírita, né? Cada um com as suas características. Não precisa ser algo formalizado, né? Precisa estar no espiritismo, aprendendo, seguindo os ensinamentos de Jesus e fazendo o trabalho realmente. Então, de fato, Jesus estaria em qualquer tarefa, desde que tivesse o seu evangelho aplicado, desde que tivesse o seu evangelho sendo vivido. Estou mostrando a hora. Então, mesmo que seja uma tarefa em que nós colocamos as nossas impressões de espíritos encarnados, achando que aquela tarefa é maior que a outra, aquela tarefa
tem mais prestígio que a outra, mesmo que seja em qualquer tarefa, mesmo que a gente considere uma tarefa mais simples ou mais complexa, Jesus estaria em qualquer uma delas, porque aonde estiver o seu evangelho sendo praticado, onde estiver a sua boa vontade sendo aplicada, onde estiver a sua consciência de que eu faço parte, como a gente está falando de um contexto de uma casa espírita, né? Eu faço parte de uma organização, de uma casa física, mas que muito além do físico existe o espiritual. Eu faço parte disso e eu preciso ter consciência da minha tarefa, da minha contribuição. Eu faço parte de um todo, eu sou um colaborador dentre vários. Então eu tenho uma importância, mesmo que seja, às vezes, alguma tarefa que a gente ache simples. Mas ela não é, porque ela precisa da nossa dedicação, da nossa consciência, da nossa boa vontade, da nossa intenção em colocar o Evangelho de Jesus naquela tarefa, né? Então, não importa qual seja, né? E, para além da casa espírita, nas nossas vidas, né? Não importa o lugar que nós estamos. Que é aquela frase, né? Não importa o lugar, em qualquer lugar, a todo tempo, nós precisamos projetar o verdadeiro Cristo, né? Então, fica o questionamento, quem nós estamos sendo na casa espírita? E, de fato, Jesus estaria em qualquer lugar, né? Em qualquer tarefa dessa casa, desde que tivesse ali a sua boa vontade, o evangelho de Jesus. E se a gente se coloca disponível para determinada tarefa, seja ela qual for, nós precisamos entender que nós estamos colaborando com o evangelho de Jesus. Nós estamos nos colocando disponíveis para trabalhar com Jesus. Não para ele, no sentido de glorificá-lo somente, mas com ele. Porque o seu evangelho é isso. Para o próximo, para o outro. Vai me ajudar? Sim, com certeza. Até porque eu também estou aprendendo. Eu não sou melhor que ninguém. Mas é principalmente para o outro, porque eu estou me colocando à disposição sem esperar nada em troca. Esse é o pulo do gato que a gente precisa entender. E, já que eu estou me colocando disponível na colaboração do Evangelho de Jesus, quando eu estou numa tarefa, é importante eu me perguntar, como Jesus faria? Não importa o que eu esteja fazendo, né? Eu estou aqui hoje, mas amanhã eu estou na cantina, algumas pessoas já me viram na cantina, ou eu estou no trabalho social. Como Jesus faria isso que eu estou fazendo agora? Com certeza seria uma tarefa de amor, uma tarefa de caridade, uma tarefa em que estivesse o seu evangelho ali. E não só as aparências, ou muitas vezes o ato mecânico, né, de vir à casa espírita, de fazer aquilo que eu sempre faço, e que a nossa responsabilidade ela tem um papel muito importante, a gente precisa ter essa responsabilidade. Mas não só isso, colocar o meu sentimento, a minha boa vontade, os meus pensamentos naquela tarefa, ou seja em qualquer momento das nossas vidas, seja em qualquer lugar das nossas vidas, né? E é isso, gente. Que a gente possa ser mais Cristo, né? Que a gente possa projetar mais a imagem do verdadeiro Cristo, independente de onde a gente esteja, e que nós conseguimos, né, alcançar isso, né? E para finalizar, nós vamos fechar com mais uma música para fechar essa reflexão. E eu quero agradecer o convite da casa por estar aqui, do Márcio, da Rose, agradecer a presença de todo mundo. Hoje a Casa Espírita, né, como a gente, né, já vem falando, faz mais um ano de existência. E quem ganha isso somos nós, né, que estamos aqui, que estamos colaborando de alguma maneira para que essa casa continue seus trabalhos. E agradecer sempre, porque é uma oportunidade, porque é mais uma oportunidade de trabalho no bem que essa casa Espírita Suave Caminho nos proporciona, né? Então, que tenhamos mais 40, 50 anos e que continuemos, né, nesse trabalho, que é o trabalho do Evangelho de Cristo, né? Que a gente continue com a nossa essência, né? E agora a gente vai escutar mais uma música. Obrigada a todos.
A música se chama Dor e Confiança, também de Alan Filho. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Olha, obrigada aqui, Elô, e todos os seus convidados aqui. É muito emocionante, né, a gente ouvir isso tudo e ainda ouvir essa música maravilhosa. E agora, dando continuidade à nossa comemoração, nós iremos chamar a tia Nilce. Vamos chamar a tia Nilce. E nossos pequenos. Olá, olá, o dia iluminou. Olá, olá, que bom você chegou. Aqui Jesus convida pra entrar. Eu, você e quem quiser chegar pra rir, brincar, ouvir, cantar o amor de Deus, a vida, trazer Jesus
nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão. Olá, olá, o dia iluminou. Olá, olá, que bom você chegou. Aqui Jesus convida pra entrar. Eu, você e quem quiser chegar pra rir, brincar, ouvir, cantar o amor de Deus, a vida, trazer Jesus pro nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão. Que bom você aqui, meu irmão. Que bom você aqui, meu irmão. Agora essa a gente pede a ajuda de todos, tá, gente? Vamos lá, pessoal. Dê um sorriso. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, olha e acolá, mas sem pressa levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, olha e acolá, mas sem pressa levanta e começa a cantar. Mas sem pressa levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, olha e acolá, mas sem pressa levanta e começa a cantar. Mas sem pressa levanta e começa a cantar. Mas sem pressa levanta e começa a cantar. Vou te contar uma coisa, hein? Se a gente tá aqui feliz do jeito que a gente ficou e emocionada aqui, tendo que segurar o choro, eu fico imaginando a espiritualidade. Eu fico imaginando os fundadores dessa casa, que há 41 anos eles fundaram isso aqui e hoje estamos todos nós aqui celebrando a vida, celebrando a casa, celebrando as crianças. E esse legado que eles deixaram aqui para todos nós e que nós podemos deixar para essa geração. E essa geração vai perpetuar isso. Gostaria de chamar aqui agora a diretora da casa, Verônica, para falar algumas palavras. Boa noite a todos. Bom, eu tinha preparado algumas coisas para falar, mas fui pega de surpresa hoje à tarde, quando a Márcia Augusta, que dirige uma das mesas mediúnicas da casa, me informou que havia recebido ontem uma psicografia de uma ex-tarefeira da casa.
E aí, em vez de eu falar alguma coisa, eu resolvi ler a psicografia, vou quebrar o protocolo, porque não ia ter psicografia, mas eu resolvi trazer. Desculpa se eu tiver algum problema, é porque a letra... Cadê a Vanessa? A letra, às vezes, é um pouquinho difícil, né, Vanessa? É você mesmo, Vanessa Borboleta? É. Ah, não, é Silveira. É. Então, tá bom. Olá, queridos amigos. É com muita alegria que venho partilhar com vocês mais um ano de funcionamento desta Casa de Amor. Muitos já passaram, muitos estão e muitos outros virão. É bonito de ver gerações, familiares, comungarem e perpetuarem a obra do Cristo. A alegria é imensa. Feliz por quando encarnada ter vida... agora, esse eu não tenho. Ter sido uma viga desse lindo pilar de Deus, construído e ainda em construção neste mundo. Vimos daqui brilhar demais esse lugar. Não desanimem, que o amor move pontes e pontes. Ligam pessoas e não apenas cidades. Nunca deixem o amor morrer dentro de vocês. A vontade de crescer não quer dizer um sentimento ruim, mas a expansão é necessária, pois podem englobar mais espíritos. Desejo que esse novo tempo traga expansão, conquistas para todos e principalmente a nossa casa, que ela possa ser conhecida cada vez mais. Insegurança é normal, mas quem não tem medo do novo? Ameaças sempre vão ter, pois muitos não querem a expansão do bem. Mas não se... Mais o quê? Mas se mantenham sempre conectados. Mas ao se manterem sempre conectados, terão a coragem e a fé necessária para continuar, para passar o comando, para ser comandado. As atividades são fundamentadas enquanto aprendizado também. Não só... Obrigada. As atividades são fundamentais enquanto aprendizado também, não só os ensinamentos. Desejo que a paz do Cristo continue entrelaçada em uma família, nesta família de caridade e amor, que percebo que só vem aumentando, e meu coração se enche de alegrias. Se eu pudesse, fazia um caminho de margaridas e lindos girassóis amarelo, que tanto amo. As margaridas brancas trazendo e emanando paz. A energia da natureza é maravilhosa. Sou grata pela oportunidade de ter trabalhado na vida em vida e agora desencarnada nesse lindo projeto que participam e estão construindo. Todos possuem grande amor pelo trabalho. Novos tempos, novas práticas, mas sempre o amor do Cristo, o mesmo entre nós, antes e depois. Uma amiga da casa. Então, em vez de eu falar alguma coisa, eu resolvi trazer a psicografia, né, que eu achei que foi perfeita, foi ontem, na mesa mediúnica de ontem, e só quero agradecer, primeiro, aos tarefeiros, à diretoria que está sempre comigo, com a gente, estamos sempre unidos, né, com a proposta de sempre melhoria da casa, de sempre trazer os ensinamentos do Cristo, como a Heloísa falou, pautada, né, nos ensinamentos do Cristo, à frente de tudo, à frente do nosso trabalho, de acolhimento a todos, e agradecer a todos vocês por estarem sempre aqui conosco, e fazer o convite que vocês também venham para o lado de cá para a tarefa. A tarefa é boa,
A tarefa nos oportuniza nesse crescimento que a Heloísa veio falando hoje. Tá bom? Obrigada e fiquem com Deus. Obrigada, Verônica. Gostaria de agradecer a todos pela presença hoje e finalizando aqui o dia de hoje tão emocionante com essa psicografia.